Quero ler com você, abra a tua Bíblia em Mateus 6, verso 9 e 10. Vamos ler alguns versículos. Eu vou NVI, se você quiser colocar, não sei. Mas Mateus 6, 9 e 10, bem conhecido o texto, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Marcos 16, verso 15. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vamos agora a Mateus 28, 18 e 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São textos bem conhecidos, né? E nós estamos falando sobre uma igreja relevante. E eu quero falar hoje sobre algo que talvez você nunca ouviu, ou se você ouviu você vai relembrar, mas eu tenho certeza que o teu coração vai ser mexido hoje, você vai pensar de repente de maneiras que antes você não pensava a respeito do reino de Deus. Primeiro eu preciso relembrar, né, qual é o desejo de Deus para nós como seus filhos e sua igreja. Pode diminuir um pouquinho, que daí eu acho que vai ficar, não vai dar essas microfonias. A Cris, ela ministrou na quinta passada, eu não estive aqui, estava trabalhando, mas eu ouvi depois a mensagem. Ela falou que o desejo de Deus é que nós, como filhos de Deus, manifestamos a glória dele, né? Quem ele é, aquilo que ele representa na terra. Este é o desejo de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos entender como funciona a terra e assim influenciá-la. Precisamos sair do campo da zona de conforto, não nos contentar apenas com o evangelho da salvação, mas também adentrar e cumprir o evangelho do reino. Qual a diferença? É bem simples. O evangelho da salvação é aquele que nos tirou, nos arrancou daquela condição de pecado e nos colocou agora na condição de justiça. O evangelho do reino é aquele evangelho a qual eu correspondo a esse evangelho de justiça. Então eu começo a praticar atos de justiça, conforme a minha realidade que sou agora, através da cruz, através do sacrifício, através da ressurreição, através de tudo aquilo que Deus conquistou, que Jesus conquistou na cruz e me entregou. Mas a gente fica às vezes dentro dessa esfera de evangelho de salvação por muito tempo, é onde nós sempre estamos precisando de alguma coisa, não que não precisamos, mas a gente é o coitado de Jesus. Sempre estou precisando de algo, sempre é para mim, sempre é para mim, sempre é para mim. Só que o evangelho foi feito para muitos, por isso que Jesus falou: ide por todo o mundo. Ele não está falando ide e fique dentro de casa, ou ide e fique por si só, ou receba esse evangelho, viva feliz e ponto. Tanto é que numa conversa, eu sempre falo a respeito disso, numa conversa, Jesus com Nicodemos, ele fala que para você ver o reino, você precisa nascer de novo. Para você entrar, você precisa nascer da água e do Espírito. Parece que são as mesmas coisas, mas essas duas palavras, ver e entrar, dá sentidos completamente diferentes. Eu sempre falo aqui, nós podemos ver o que está acontecendo aqui, como eu estou pregando, se estou nervoso, se não estou nervoso, ou você pode entrar naquilo que eu estou fazendo, e você está celebrando, você está vivendo, você está querendo experimentar daquilo que eu estou falando. É completamente diferente uma coisa da outra. Então, às vezes nós passamos por tempos, às vezes nós nascemos na igreja e estamos há 10, 20 anos, e ainda não entendemos o evangelho do reino, e nós precisamos entender, porque
O fim, é interessante que na mensagem última que a pastora ministrou aqui na quinta-feira, ela fala que ela deu uma lista de todos os acontecimentos desse último tempo, da igreja na terra, e no final ele sempre fala assim: e então quando esse evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Quer dizer que nós precisamos manifestar Jesus para que algo seja realizado de verdade, e então as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Cristo venha, arrebata nós, aquela coisa toda, a gente fica faceiro demais, e todo mundo, e Maranata, e glória a Deus e aleluia. Mas sabe, que é interessante que Jesus, ele nos dá ele fala de coisas que nós somos, né? Eu vou falar primeiro de Jesus, eu vou lembrar depois lá Gênesis. Primeiro, ele nos chama de sal da terra, não sal da igreja, é diferente. Nós somos sal da terra, não sal da igreja. Ele fala que nós somos luz do mundo, não luz da igreja. Muda completamente quando eu começo a perceber o que Jesus está falando. Porque ser luz e ser sal na igreja é fácil, porque todo mundo fala a mesma coisa. Mas ser sal e ser luz aonde há trevas e aonde não tem nenhum tempero que vai mudar completamente aquilo que as pessoas estão ingerindo, é difícil. Mas é exatamente para isso que Cristo fez o que fez. Cristo não morreu na cruz para que eu e você entrasse no céu feliz da vida somente. Não, Ele morreu na cruz para que eu e você entrássemos no céu com mais umas 20 mil pessoas junto. Esse é o desejo de Deus. E quando a gente vai para Gênesis 1, 28, a parte A, e também Gênesis 2 e 15, você vê qual é a ideia original de Deus. A ideia original de Deus, ele começa a reproduzir, é dar frutos, mostrar-se com frutos, depois multiplicar, ser ou tornar-se grande, muito numeroso, encher, trazer abundância, deixar completo e satisfeito, governar, manter o domínio, afetar o ambiente, sujeitar a sua influência. Daí em Gênesis 2,15 ele diz: cultivar, servir a Deus fazendo algum trabalho, guardar, prestar atenção, preservar na memória, manter na sua custódia. Então você percebe qual foi a ideia de Deus quando criou o homem. Não foi simplesmente para ele estar aqui passeando, não, foi simplesmente, ou então extraordinariamente, para que ele liberasse tudo aquilo que ele recebeu de Deus em toda a terra, não somente em uma instituição religiosa, mas sim em toda a terra. E como nós podemos fazer isso? É interessante, se você estudar um pouquinho, o professor de história está aqui, então se eu errar, depois tu me corrige, mas se a gente estudar um pouquinho, você vai ver que toda a cultura, toda a estrutura, independentemente de ser uma nação, um estado, uma cidade, ela está pautada dentro de 7 áreas de influência. 7 áreas que influenciam qualquer civilização ou aquilo que uma cultura, até mesmo aqui dentro da própria igreja, existem 7 áreas que influenciam o nosso modo operante de viver. Então você vê que essas 7 áreas, elas são denominadas de família, religião, educação, mídias, artes, economia e governo. Quando você presta atenção nessas 7 esferas, ou então 7 montes, depende de como você ouviu falar a respeito. Quem já ouviu falar a respeito disso que eu estou falando? Poucas pessoas, né? Que bom, é bom que daí vai fluir bastante, você vai sair com a cabeça assim, bum, daqui. Uma grande estratégia, né? Você percebe que quando você olha para uma civilização, você vai perceber isso, que uma civilização tem um tipo de família, tem uma religião, tem uma educação própria, mídias, uma arte que é a cultura toda, vai ter a economia que rege, vai ter o governo que rege. Você vai perceber isso. Dentro do reino de Deus, Ele quer influenciar em tudo isso. A ideia dele é que Ele se revele em todas essas esferas. E quem que Ele vai usar para fazer isso? Olha para o ladinho aí.
Olha aí, rapaz, é você mesmo. Mas falando dessas 7 esferas, até eu vou ser um pouquinho didático hoje, não tenho muito essa coisa, mas vou ser um pouquinho didático, vamos ver se eu consigo. Essas 7 esferas, né, da sociedade, ou influências, né, veio de um conceito, foi criado por Bill Bright, Cruzada Estudantil, e Lauren Cunningham, fundador da Jocum, em 1975. É interessante, se você der uma estudadinha aí, como é que aconteceu isso, os dois estavam orando em casa, pedindo uma estratégia de como discipular as nações, porque nós lemos a partir desse versículo que o que Jesus falou em Mateus 28, 18 foi-me dada autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Isso quer dizer que está em um ambiente, um âmbito muito maior, uma esfera muito maior, não está apenas dentro da igreja, mas está em todos os lugares. Eles orando, cada um em sua casa, um comunicou o outro e queriam conversar sobre algo que Deus tinha dado para eles. Quando eles sentaram, os dois era a mesma coisa. Era igualzinho, Deus falou isso, Deus falou isso para mim, então vamos, juntamos essas coisas, vamos, é Deus e vamos dar-lhe. Aí você começa a ver que foi uma estratégia, né, que eles tiveram, e muitas igrejas, inclusive a nossa igreja, Verbo da Vida, antes de eu falar isso, eu fui pesquisar se a nossa igreja crê assim, e ela crê assim, e eu fiquei faceiro demais. Então, não estou falando nada que não está dentro do nosso rol doutrinário, é assim que fala? Então eu estou falando algo que a igreja Verbo da Vida como um todo vive, e nós queremos viver isso, e só iremos viver se eu e você entendermos e começarmos a praticar isso. Afinal, se você sente que o propósito não é voltado ao ministério integral, então o que sobra? É interessante, eu anotei essa frase para mim não me esquecer, porque às vezes quando nós falamos de exercer alguma coisa dentro do reino de Deus, a primeira coisa que a gente vem e pensa será que um dia eu vou pregar em cima desse púlpito? Não é em cima do púlpito, não dá para subir, né? Mas dentro da plataforma, como é que vai ser? Será que eu vou cantar? Será que eu vou tocar? Aí você olha, quando você chega na igreja e você vê algumas coisas, daí você começa assim a olhar, não é bem isso que eu gosto, cantar, cara, minha voz não dá, nem no chuveiro dá, tocar também não consigo, daí o som, rapaz, mas se eu não canto também o som não vai dar muito certo. Aí você tirar foto, rapaz, eu tremo tudo com o celular. Aí você olha, mas as luzes, rapaz, mas eu acho que eu nem gosto direito dessas luzes. Aí tu fica olhando para tudo, o que eu faço? Você olha e diz, não quer saber, eu vou ser só um membro. Aí o diabo olha assim, era isso mesmo que eu queria que você pensasse. Só que não. A ideia de Deus, Ele te fez único. Aquilo que mais você ama, aquela paixão que você tem, foi Ele que colocou aí. E Ele quer que você coloque isso para fora. Tem pessoas que nunca irão pisar aqui, mas talvez irão pisar em lugares que jamais esses que estão pisando aqui vão pisar. Você precisa pensar com a mente de Deus, não com a mente religiosa. Essa é a grande questão. O diabo, ele quer omitir isso de nós. Ele quer falar para nós que você, se está na igreja, primeiro, você ficou alienado. Segundo, você não precisa ser rico, porque você tem que ser humilde. O diabo mente, por isso que ele é o pai da mentira. Ele coloca humildade com pobreza junto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um monte de rico que é pobre de espírito. Não tem nada a ver. A prosperidade, ela não está somente no dinheiro, mas de fato está também no dinheiro. Então, foi colocado na nossa mente essas coisas. Então, a gente não sonha como deveríamos sonhar. Nós não pensamos como deveríamos pensar. Quando você observa Jesus na terra, as impossibilidades, eu sempre falo isso,
era apenas uma opinião dos discípulos para ele, porque não existia impossibilidade. Aí você vai ver Paulo dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então quer dizer, ele está liberando criatividade, sonho, tudo para nós. Só que para isso eu preciso entender que, ei, eu não faço parte de um grupo religioso, eu faço parte do reino de Deus. E muda muita coisa, e você vai ver hoje. Vamos ao primeiro, família, pode colocar aí para nós. Através das famílias, estamos discipulando a próxima geração. Podemos ter lares cristãos seguindo padrões bíblicos. Eu quero ler para você Efésios 2, 19 a 22 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Hoje, qual é o ambiente que mais está sendo atacado? Família. O diabo desestabiliza as famílias com uma mentira. Qual é a mentira? Orfandade, rejeição e falta de amor. Existe um ciclo vicioso que precisa ser quebrado na nossa mente sobre isso. Enquanto reproduzirmos isso, não quebramos um ciclo ruim em famílias. Isso quer dizer o quê? Você veio para cá para reconhecer que você tem um pai, ou visualizar que você tem um pai. Porque quando é tocado em família, o diabo está dizendo: vocês são órfãos, vocês não têm ninguém por vocês. É o que mais está acontecendo hoje. A família está sendo atacada de tantas formas, e se você vê o geral, gira em torno dessa palavra orfandade. Todas as pessoas que vêm conversar comigo, seja homem ou mulher, você conversa com ele, quando chega num ponto, o ponto principal se chama paternidade. A maioria. Quando você vai conversar, é porque aconteceu isso. O problema está na família. Só que agora nós fazemos parte da família de Deus. Isso quer dizer o quê? Irmão, não tem mais BO. Não tem mais orfandade. Não tem um pai ausente mais. Não existe isso na família de Deus. E quando eu falo a família de Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obviamente que nós nos tornamos a família a partir dele, mas não é em nós simplesmente, é a partir dele que a família é constituída. Então, se você quer reconhecer a família, você tem que estar aliançado com ele todo dia. A pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: durante esse dia, quantas vezes você falou com teu pai? O teu pai é a tua origem. Nós queremos viver uma vida completamente diferente, mas não conversamos com a nossa origem. Só que, por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que o diabo fica nos rodeando. Quanto mais ele nos rodeia, mais ele nos prende, mais nós não discipulamos nações. Porque às vezes nós estamos tão fixados no nosso problema, e esquecemos daquilo que tanto é falado aqui. Os problemas já foram resolvidos na cruz. Nós ficamos, ainda eu tenho. Rapaz, quanto mais você falar que tem, mais você vai ter mesmo. Porque aquilo que você fala acontece, filho. Agora experimenta falar: eu sou amado, eu tenho um pai bom, nada me falta, eu não estou só, tenho uma família.
Quando você vai injetando isso dentro de você, você começa a perceber pessoas, você começa a perceber nações, você começa a perceber a cidade, o lugar aonde você está. Dentro da tua empresa, você começa a perceber pessoas que precisam enxergar família. Como manifestar isso? Deus precisa de pessoas e entidades em defesa da família. Você já pensou em, de repente, estar dentro de órgãos governamentais como juizado de menores, da infância e juventude, conselho tutelar, agências sociais, serviços de aconselhamento? Sabe por quê? Porque nós somos ótimos em denunciar os erros que estão acontecendo na terra. Eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar, para que você não esqueça. Quando você começar a denunciar, você lembra disso que eu vou falar agora. Se uma casa estiver pegando fogo, e você começar a gritar, está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo, vai parar de pegar fogo? Se você pegar um balde para jogar, vai apagar o fogo? Não. Mas o teu ato de pegar um balde, talvez vai fazer mais gente pegar balde. O que eu quero dizer com isso? A partir desse tempo, você está escutando, a Bíblia fala que quando Deus entrega uma revelação para a gente, a verdade chega, rapaz, não tem mais desculpa. Somos indesculpáveis mesmo. Toda vez que você saber de um problema e você não querer ser a solução do problema, lembre disso. Você não nasceu apenas para denunciar, você nasceu para transformar. Depois eu vou falar dessa esfera também, mas eu fico assim impressionado. Tanta gente falando da política. Não vota nele, não vota naquele. Não, tá, mas para quem eu voto? Não tem. Deu perguntar, me diga aí então um terceiro, me diz, terceiro. Não tem. Mas então por que está denunciando? O que adianta se você não tem a solução? Nós precisamos entender que nós, em Cristo, somos a solução para os problemas dessa terra. Vamos para a segunda parte, a religião. É muito assunto, eu vou tentar ser muito rápido. Você tinha que ser feito assim, ó, religião. Jesus ordenou aos seus discípulos que discipulassem as nações. Igreja é onde nos alimentamos para que possamos levar o reino de Deus para toda a terra. A gente sempre usa dizer que a igreja é um hospital, é ou não é? Mas você fica o resto da vida dentro do hospital? Não, né? Então por que a gente gosta de dizer que a igreja é um hospital? Estou meio Silvio, né? Vou dar só a risadinha dele também. É interessante porque, olha só, Colossenses 2, 8, 10, depois tem o 20 e o 22, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Claro que ali Paulo está falando para aquela igreja, mas eu quero usar isso que ele está falando para trazer um princípio para a gente. Uma sociedade tem valores pautados em alguém superior a elas, seja qual for o credo. A grande questão está de que nós cristãos
cremos em uma pessoa que é o próprio amor, que nos amou e nos ama e se relaciona conosco. A religião nos priva de nos sentirmos valiosos e amados, diferente da proposta de Deus, que é relacionamento com a pessoa de Jesus. Por que eu li isso? Porque a religião, ela faz você entrar dentro de uma caixa, e se você ousa querer sair, tem pessoas que dizem que não é Deus, não, você tem que fazer assim, 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 não, porque senão não. Por isso que Paulo chega e fala, o negócio está no relacionamento com Ele. Todas as religiões, todas elas, observa bem, todas, você tem que fazer sempre algo, para conseguir alcançar alguma coisa. O reino de Deus não, Ele fez algo e eu já alcancei todas. É completamente diferente. Só que é difícil de entender isso, porque parece que nós não fomos, o pecado depois que entrou no mundo, ele mexeu tudo. Então quando você recebe algo de graça, você acha que você precisa fazer logo uma coisa. Interessante que foi um missionário, um rapaz, amigo meu lá na barbearia, eu contei, eu acho que no Wave isso, e ele faz várias missões e tal, e ele estava, cara, eu estava pensando em de repente aprender a cortar cabelo e tal, e o Espírito Santo falou, dá as 2 máquinas que você tem aí. Tinham 2 máquinas boas, mas estavam paradas que eu não estava usando. Aí eu disse, cara, o Espírito Santo falou comigo, pega isso aí, cara, e agora só faz o curso. Aí ele, sério, cara, que tu vai me dar? Eu disse, mas claro, recebe. A primeira coisa que ele fez, cara, pode ter certeza que eu vou fazer mesmo, vou até tirar uma foto para te provar que eu vou cortar cabelo. Eu disse, mas cara, eu não preciso de prova nenhuma que você vai fazer ou não vai fazer, eu simplesmente dei um presente. Daí na hora eu disse, você viu como é difícil receber algo que nós não precisamos fazer nada? O mundo está assim, para mim ter, eu preciso. Então eles se prendem em algumas coisas. A Giza teve uma amiga que ela tinha muita dificuldade financeira e ela ia na Umbanda. Ela tinha que comprar coisas assim, caras demais. O que é que ela comprava, amor? O uísque, assim, os mais caros, para poder fazer as oferendas. E hoje você tem tudo em Cristo, basta crer. É de graça mesmo. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta. Quando chegar alguém, você estiver perto de alguém, você precisa dar a resposta. E como que eu dou a resposta? Olha só, antes de eu falar isso, a religião é definida por trabalho e performance. Logo, Deus é um tirano que nos dá ordens impossíveis de cumprir. É assim que eles colocam. Isso gera 3 coisas. Primeiro, trabalhamos para ser aceitos. Segundo, somos amargurados e rebeldes contra o que Ele nos diz, porque é tanto trabalho que daqui a pouco, não, quer saber, eu não consigo fazer. Ele é muito chato. Assim muitas pessoas pensam. Ou então, terceiro, simplesmente não acreditamos que Ele existe. Simplesmente não, tu quer saber, então Ele nem existe. É assim que a sociedade, quando você fala de Deus, foi assim, tirado tanto da originalidade de quem Ele é, que as pessoas olham e dizem, não, cara, é muito difícil. Não, eu não vou querer. Não, capaz. Daí, ou então, olha só, aí eles botam tudo na culpa de Deus. Está acontecendo isso, é Deus? Ou então tem uns que quer saber, eu nem acredito, Ele nem existe. Só que, como manifestar isso na sociedade? Deus precisa de pessoas que deem testemunho de si mesmo como filhos redimidos. Como que eu manifesto quem Deus é de verdade? Sendo como Ele é. É você manifestando. Eu vou usar de novo a minha esposa, eu sei que ela não tem problema com isso, mas ela comentou comigo, ela começou a trabalhar vai fazer 2 meses, né? E estavam falando dela, uma menina chegou para ela e disse assim, estão falando de ti lá no vestiário dela. Ué, o que estão falando de mim e tal? Aí depois, quando ela foi saber o que estavam falando, as pessoas estavam falando assim,
essa menina é diferente. Quando ela chega, alguma coisa é diferente nela. Ela não fala mal de ninguém, ela fica simples. Aí é quando a gente olha isso, parece que tem pessoas que dizem assim: nossa, tá louco, hein? Como pode? E era para ser normal. Porque você expressar quem você é, não precisa fingir nada, é só ser. A única maneira é se nós nos sentimos parte da essência redentora dele. Aí isso que pega. O diabo sempre vai ficar mentindo. Mas nós precisamos saber que nós fazemos parte da essência dele. Você é imagem e semelhança, cara. Você manifesta Jesus em todas as áreas. Se você abre a sua boca, você está falando como ele. Se você expulsa os demônios, você está fazendo como ele fazia. Se você é criativo, você está sendo criativo, como teu pai é criativo. Glória a Deus. Terceiro, educação e ciências. Bota lá para nós. Eu não vou ler, você dá uma lida ali que eu leio por aqui. Abacuque 2:14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma das áreas mais afetadas nesse tempo foi deixada de lado. Nós nascemos para manifestar o conhecimento da glória de Deus. Você sabia que as 5 melhores universidades do mundo, Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, foram fundadas com o intuito de formar missionários para discipular nações? Dá uma pesquisada a respeito disso. Pesquisa hoje quem são as pessoas formadas, assim, que são as pessoas maiores, assim, que tem no mundo, assim, de expressivas. Geralmente tu vai ver, ele é judeu. Por que será? Porque ele entendeu, o judeu entende que tudo que ele faz precisa ser para o louvor da glória de Deus. Não é assim: hoje eu vou lá, vamos supor que você nada contra isso, mas você trabalha num posto de combustível, tá? Aí você, não, hoje eu vou lá. Rapaz, você tem que manifestar quem Jesus é lá. Quantas pessoas passam por lá? Quantas pessoas podem ser atingidas pelo amor de Deus aonde você está? Você é a extensão do céu na terra. Jesus só vai voltar depois, cara. Agora, manifestar quem ele é eu e você. Para que ela serve? A educação. Nos conectar com nossas reais paixões e propósitos, respondendo nossos questionamentos e nos equipando para resolver o que está contrário ao caráter do amor de Deus. Segundo, mostrar para nós o nosso lugar no plano de ação de Deus. A educação, ela serve para que eu possa ver como Deus pensa realmente e o que Ele quer que eu faça para Ele. E quando a gente fala de educação, obviamente a gente está vendo que está sendo dominado a educação por Satanás, a influência do inferno. Totalmente, não tem como. Mas sabe por quê? Aonde a igreja não influencia, o diabo toma conta. Não tem o que nós falar. Como manifestar isso na sociedade? Entrando na esfera do ensino e manifestando a cultura do reino. Algumas profissões de ensino: gestão escolar, psicopedagogia, eu acho que é isso, orientação vocacional, recursos humanos, educação especial, pedagogia hospitalar, história, geografia, filosofia, direito. Cara, tem tanto. Começa a pesquisar a respeito disso. Aonde você quer estar daqui? Eu falo para os jovens e também para aqueles que já não são mais tão jovens, mas aos jovens, principalmente, que às vezes estão sonhando já. Aonde você quer chegar? Você está indo por causa da remuneração que você vai ganhar ou porque você quer manifestar o reino lá? É simples. Nós não estamos na terra para fazer coisas para nós. Tudo que nós fazemos é para manifestar Ele. Nós somos mordomos da manifestação dEle. Então comece a pensar:
Às vezes nós estamos assim, um dia eu conversei com um rapaz e pedi para ele assim, cara, o que você está fazendo, né, faculdade e tal? Ele, cara, estou fazendo letras. Eu disse, que legal e tal, mas na verdade eu queria fazer história. Eu disse, tá, mas por que não fez história? Ah, porque tu sabe, né? Hoje os professores de história são tudo da esquerda e tal. Mas era lá que tu tinha que estar, homem. Não é ao contrário, era lá que você tinha que estar. Exatamente lá, minando o sistema. Lembra quando a corrupção entrou na casa de Eli? Deus colocou Samuel para minar o sistema. Acabou, não, quer saber? Chegou dessa palhaçada. Vou botar alguém que vai honrar e acabou. É assim que Deus está esperando que cada um de nós acorde e veja realmente por que estamos onde estamos. Em quarto, a mídia, comunicação. Aí você pode ler ali enquanto que eu leio esse versículo, Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Interessante isso, a gente sempre presta atenção naquilo, no total do versículo, mas olha só, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Deus é um grande comunicador. Rapaz, quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que tem os tempos, as formas que Deus se manifestava. Você vê que tem um jeito, quer dizer, ele se comunicava de maneiras que o povo pudesse entender. Vou dar um exemplo. Talvez você entregar um folheto não vai ter mais tanto efeito que você manifestar nas suas redes sociais que Jesus é bom. Você entende? É só a comunicação que mudou. Não é que a essência mudou, mas é o modo de mostrar quem Ele é. Deus é um ser que se comunica conosco de inúmeras formas. Por que nós não o comunicamos de inúmeras formas? Hoje essa esfera está totalmente afetada por inverdades e notícias manipuláveis, onde homens influentes não comunicam verdades e princípios do reino. Cabe a nós entrarmos nesse meio e assim continuar a cumprir a vontade de Deus na terra. Lembra que eu era dessa época, a TV do diabo. Cara, ficou mesmo, ficou do diabo. De tanto que falaram, ficou do diabo. Eu lembro uma vez que o pastor Silas Malafaia falou que há muito tempo atrás, para conseguir um programa de TV, era um preço razoável, só que depois que a igreja abriu os olhos e disse, vamos também falar, porque tem gente que assiste TV, capaz. Foram ver o valor que era para ficar 40 minutos numa emissora, era um caminhão de dinheiro, porque nós não entendemos que Deus quer se comunicar de todo jeito. Se Jesus estivesse hoje na terra, ele ia ter Instagram, ia ter Facebook, ia ter tudo esses trem aí que nós temos, ia ter YouTube, ia ter tudo. Twitter, até eu li, quando eu estava lendo a respeito disso, diz que quando ele falou, arrependei-vos é chegado do reino dos céus, ele falou se eu não me engano foi 43 caracteres, que é o do Twitter que pode lá e tal, é menos que o Twitter, tipo, ele falava as mensagens de uma forma rápida, simples e objetiva. Então quer dizer, ele estava no meio. Olha como ele se comunicava, parábolas. Ele usava aquilo que tinha na época para transmitir a mensagem. Hoje nós queremos, quando você vai falar de Jesus para alguém, tudo bem, eu sou crente. Tem vários que fazem assim, eu sou crente, viu? Eu noto que você faz algumas coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Sabia que a palavra de Deus é a verdade? Beleza, que bom que é. Não, tem um jeito de falar, o modo de falar. Você traz a mesma verdade. Já teve, onde eu trabalho, na barbearia, já teve gente que aceitou Jesus lá. Orei com ele fazendo a barba com as mãos chorando. Porque eu comuniquei da forma que ele entendia. É comunicação.
E olha só, Deus ama comunicadores. Moisés, só ele ainda não sabia que era, né? Mas era um baita, mas no início ele falou, sou gago, geralmente a gente faz isso. Deus está dizendo, comunica o meu evangelho. Pai, eu não consigo, não tenho, né? Mas depois tu lá na frente, rapaz, como eu era bom, né? Não sabia. Neemias foi um baita. A gente olha para Neemias e a gente diz, ele era só o copeiro, quer dizer, ele só era aquele cara que tomava. Não, era muito mais que. Ele estava junto do rei, ele estava ali próximo, ele às vezes dava conselhos, ele estava ali próximo do rei. Então quer dizer, ele teve uma. Para ele pedir o que ele pediu, porque naquela época, irmãos, não era tipo assim, vou pegar o avião e vou lá. Não, ele ficou anos reconstruindo os muros. Tu tem que ter uma comunicação para falar com alguém que nem conhece a tua história, e ele diz assim, vai, só faltou ele dizer, vai que o Senhor é contigo. Comunicação. Você vê Esther, mesmo fato. Pedro, mas ele era, mas lembra dele depois. Atos, rapaz, numa pegada de ele falou, 3 mil se converteram. Comunicação. Paulo, Apolo, ele sabia, se você vê um texto dele, eu não lembro agora qual é o texto, mas tem um texto que ele se comunica no mesmo capítulo ali, com 3 tipos de pessoas diferentes, e ele fala das formas diferentes, para que todos ambos entendam. Comunicação. Como vamos manifestar? Entrando na esfera da comunicação. Use suas redes sociais para isso. Propague boas notícias. Use todos os veículos de comunicação para proclamar princípios do reino. Hoje temos uma TV nas mãos. O celular é uma TV nas mãos. Mas eu não me gosto. Rapaz, mas tem tanta gente que é mais fake que nós. E está lá. Tem 1 milhão de seguidor. E está falando asneira. E nós que temos a palavra, que nós temos tudo, a revelação, quem Jesus é, eu sou muito feio. Rapaz, você vai continuar feio, só com o corpo purificado, talvez. Algumas profissões de mídia, design, jornalista, marketing, publicidade, propaganda, relações públicas, nós precisamos começar a abrir, cara, eu vou fazer isso e vou manifestar. Artes e entretenimento, coloca aí. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Vou ler de novo. Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. É Salmos 47, 7. Deus é criativo. A criatividade está nele. Tudo que somos veio de sua criatividade. Precisamos revelar ele nisso também. O diabo tem minado isso e precisamos restaurá-lo. Como manifestar isso na sociedade? Entrando nessa esfera de arte e entretenimento. Desmistificando essa esfera. Observando o Deus da arte, não o Deus da religião. Por muito tempo ir no cinema era pecado. Aí o cinema era, rapaz, nossa, eu me lembro que não pode, vai que alguém me veja, mas era assim, eu me lembro dessa época, não dava para ir, teve um, não vou falar, né, mas teve uns que só foram ver Paixão de Cristo, porque era de crente, né, os outros não dava a ver, mas enfim, olha só, nós precisamos entender e colocar na mente que você tem um dom criativo dentro de você, porque Deus é criativo. Mas eu não... Rapaz, você faz pão? Cadê o Campelo? Ali o Campelo. Rapaz, ele faz uns pão, rapaz. Deus, as pizzas. O homem é criativo assim, que meu Deus do céu. Glória, chegou a me dar fome. Mas o que? Comece a pensar como Deus pensa. Comece assim, o que eu posso fazer? Não, peraí. Eu não posso mesmo fazer nada. Vamos falar com quem pode? Aí você ora, me dá uma ideia. Deus dá uma ideia. O que eu posso fazer? Por que a gente tem que ser dominado por Steve Jobs, que não era crente? Por que a gente tem que ser dominado por Bill Gates, que não é crente? Por que esses caras podem e nós que temos o Criador do Universo habitando aqui, não pensa? É mentalidade escrava.
Comece a pensar grande, porque teu Deus é grande. Sabe o que tem que começar a se levantar? Pessoas que queiram fazer filmes. Tem muita gente que critica, né, as novelas da Record. Mas um dia eu fui ler a respeito de como que eles estão fazendo. Sabe o que eles estão criando? E ainda tem crente que não consegue entender. Ai, eu fico doido. Sabe o que eles estão fazendo? Eles começaram a criar um modelo. Então eles estão trazendo relatos bíblicos, histórias bíblicas puras, né, ali bíblicas. Já teve os 10 mandamentos, já teve a história do rei Davi, já teve várias, né, foi José, e foi indo. Sabe por quê? Porque eles querem trazer esse ambiente, essa mentalidade, esses princípios, para depois começar a fazer novelas que nem a Globo fazia, sabe, que é pessoal, mas com princípios bíblicos. Aí a nação já entendeu como é que funciona, e aí eles colocam dia a dia. Mas tem crente que diz, não, mas está fora de não sei o quê. Não, porque isso aí na verdade não foi, a Bíblia não fala. Para com isso aí, cara. Para. Mesma coisa, falavam mais. Sabe quem é o maior evangelista na atualidade hoje? O maior youtuber na atualidade hoje? Ele é um crente evangelista, David Leonardo. Falou algumas coisas que talvez não... Sim, falou, mas deixa ele falar, porque tem gente, sabe, eu atendia clientes que diziam que viam ele, para ficar mais calmo. Aí, geralmente, os que falam, não é que não estão fazendo nada. Mas ore por aqueles que estão fazendo. Ore, declare, Deus, dê mais graça, dê mais unção, para que pessoas sejam alcançadas. É assim que o reino precisa funcionar. Nós precisamos entrar nas esferas de moda, teatro, cinema. Rapaz, eu tenho que pensar, eu não vou fazer um cachecol. Rapaz, pense em fazer assim uma coleção. Se você é costureira, irmã ou irmão, se você gosta, rapaz, começa a pensar, eu vou fazer uma coleção de roupa. E você muito rico sim. E a minha riqueza vai fazer com que o reino dele ande cada vez mais. Não pense pequeno, eu vou fazer só vou fazer só como é que é, as mascarazinhas. Não, faz a máscara também, mas faz mais. Faz uma calça, faz uma blusa, inventa alguma coisa, porque Deus, Ele te dá essa capacidade. Teatro, cinema, esporte, dança, fotografia. Sabia que tem pessoas que já vieram falar para mim, que vieram no Wave, vieram na igreja por causa de uma foto que foi tirada aqui? Não é simplesmente uma foto. Você tem que começar a entender que você é a expressão de Deus. Tudo que você faz libera quem Ele é. Então, se você está tirando uma foto, essa foto, olha, é bem provável que ela vai estar carregada de unção. Então, se você vai tirar uma foto, se você vai filmar como está filmando, se você vai mexer aqui, se você vai tocar, tudo precisa ser para o louvor da glória dEle, tudo precisa revelar a essência dEle. Música, e eu não sei, vocês viram já o The Chosen, né? Acho que a maioria já viu essa série. Essa série foi feita por cristãos, que se você ver, ela está carregada de unção. Filmes hoje que estão aparecendo no cinema, cada vez mais está aparecendo filmes cristãos, cheios do amor de Deus, porque começaram a entender que a terra é nossa, Deus entregou lá, cara. Ou tu esqueceu que depois que ele fizer novo céu, vai ficar de quem? É nosso, rapaz, isso aqui é nosso por direito, acabou. Os céus dos céus são do Senhor, a terra Ele deu aos homens, é nosso. É isso aí. Eu não lembro agora direito, eu vou ter que encerrar. Não sei se eu vou conseguir falar, só falta mais 2. Mas eu li uma vez um relato de uma enfermeira que estava cuidando de um hospital carente, e ela também, ela pintava quadros, né? E ela do nada, ela ficou muito ruim, tanto atender pessoas, né? Ela ficou ruim, ela se sentiu mal, porque ela ficou doente, e não tinha, tinha poucas pessoas para ajudar as pessoas, né, que estavam enfermas, e ela também adoeceu. E nesse tempo que ela estava ali de cama,
o Espírito Santo falou para ela pintar, e ela começou a pintar, pintou, fez vários quadros, até que ela ficou boa, e o Espírito Santo disse para ela assim: pendura esses quadros no corredor do hospital. E ela começou a colocar. Sabe o que acontecia? Acontecia a mesma coisa lá no deserto, quando todo mundo olhava para a serpente, era curado. As pessoas olhavam para o quadro e eram curadas. Outro olhava para o quadro e era curado. É Deus. Não limite Deus, porque Ele é limitado. Ilimitado, isso aí. Sexto, economia e negócios. É 1 Timóteo 6, 17 e 19. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Perdemos a percepção que a riqueza é boa, é de Deus. O problema não é o dinheiro, mas o amor a Ele. Esse é o problema, não o dinheiro. Pela falta de ensino correto, e eu falo por mim, eu peno em aprender, em buscar e entender que o dinheiro é meu, não é dos outros, é meu. Porque foi ensinado a vida toda que eu tinha que ser humilde, e humildade estava relacionada a ser pobre, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pela falta do ensino correto, muitos herdeiros deram essa parte de herança para os que não são filhos. Os que eram para governar estão sendo governados. O que Deus deseja? Que o seu reino se propague em todo lugar. Para isso acontecer é necessário dinheiro. Não é só oração. A oração sim, mas tem que ter dinheiro. E olha só, precisamos trocar nossa oração. Ao invés de pedir que empresários não crentes abençoem a igreja, que crentes virem empresários e construam um reino. Está na hora, rapaz, de você ser rico. Mas rico não para você, rico para construir o reino. Deus não dá riqueza para quem não tem propósito. É isso aí. Como manifestar isso? Aprendendo a ser mordomo. Deus nunca nos dará o dinheiro se não tiver propósitos envolvidos. Precisamos falar disso e ter isso dentro das igrejas. Precisa ser ensinado, ter assim, como ser um empresário do reino. Aí você ensina direitinho como é que funciona. Não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com ele. Mas como eu posso entrar nessas áreas? Aprendendo sobre mercado financeiro, orientador financeiro, setor público, auditoria, RH, ciências econômicas e assim por diante. Sétimo e último, governo, política. Salmos 22, 27 e 28. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações, é dele o governo. Essa era para ser nossa função, mas demonizamos isso por anos. A Bíblia está cheia de homens que estavam nessas esferas: José, Daniel, Davi, o próprio Moisés. Você já parou para pensar que Daniel, o ministério profético dele só foi liberado quando ele estava dentro da Babilônia, sendo um ministro? Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez aquilo que você tanto sonha vai acontecer quando você de fato estiver onde você deve estar. Às vezes eu quero profetizar. Rapaz, Deus está dizendo para profetizar lá dentro da escola. Porque a gente precisa entender que o dom profético é para a igreja. O dom de profetizar todo mundo. Mas o ministério profético ele é abrangente. Deus deu dons aos homens. Não foi só aos filhos, é aos homens. Você já notou que tem muita gente no meio aí que ele tem você percebe que tem uma cara, parece que ele é profeta, parece que ele é meio apóstolo, parece que ele é meio mestre esse cara, mas não é crente. Como assim? Porque Deus deu dom aos homens. Por muitos anos Renato Russo liberou palavras, era como se ele fosse um profeta liberando, só que tudo errado. Por que ele fazia isso? Porque não tinha um crente que entendeu que também precisa liberar na esfera.
Talvez Deus quer te usar onde você não quer estar, mas é bem ali que Ele quer que você esteja. Pega essa palavra que agora é Deus falando. Para de ser teimoso. Deus está dizendo para você ir e você está dizendo não. Vai. Você quer ser feliz? Vai. Você quer ser assim, ó, ter a vida e provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tem que estar ali. Como podemos manifestar isso? Falando disso abertamente, nos posicionando. A igreja tem que parar de dizer, sabe, eu não sei se você deve votar assim, porque se posiciona, não vote em canalha, esquerda, tem que falar, não é, isso não vem de Deus, ponto final, explicar e acabou. Posicionamento, colocando pessoas em lugares públicos. Exemplos, ó, talvez você não sabia, mas um gari é lugar público. Às vezes quando a gente fala nisso, a primeira coisa, não, vamos ter que levantar um vereador, tem que levantar não sei quem, sim, levante também, mas ó, gari, agente penitenciário, delegado de polícia, juiz de direito, policial, assistente administrativo, defensor público, procurador público, vereador, aí sim, prefeito, deputado, senador, presidente, aí vai. Mas nós precisamos entender que não é somente aqui. Não adianta apenas orar. A oração sim, ela tem muito em seus efeitos, mas nós precisamos estar nos ambientes. Como nós vamos mudar um ambiente, o Brasil, se não tiver crentes cheios do Espírito Santo lá dentro? Você quer que mude toda essa política? Seja alguém que pelo menos vai orar para ser levantado uma pessoa para estar lá. E quando essa pessoa dizer, rapaz, vai conhecer ele. Quando ela dizer assim, ó, estou me candidatando, conheça, ajude e vote nele. Aí eu vou votar no fulano porque ele me deu isso, porque é meu amigo. Rapaz, rezar não é por amizade, é por propósito. O reino não funciona por aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, funciona por propósito, e geralmente às vezes os propósitos não é aqueles que a gente gosta. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Agora eu quero passar para você, terminar, passar um videozinho bem rápido, por favor, coloca aí. De uma igreja, pode levantar bem. O resto que eu ia dizer. Segura só um pouquinho. Quero tomar alguns minutos para ler Volta um pouquinho. A maioria de repente conhece essa igreja, a igreja Bethel Church. Ele relata agora um jornal relatando a respeito da igreja lá. Pode botar. Vou ter que pular todo o resto que eu ia dizer. Quero tomar alguns minutos para ler um artigo que saiu no San Francisco Chronicle. Em 21 de maio de 2019. Vou ler só uma parte. O título do artigo é Este é o Céu ou Redding? A cidade do condado de Shasta, com 91 mil habitantes, tem uma igreja. Aumenta mais Bethel, o volume. Com 11 mil membros e com compromisso com a sua comunidade, que é quase sobrenatural. Nenhuma instituição em nosso estado é melhor em se envolver com a sua cidade. Enquanto os especialistas dizem que o engajamento civil deve ser um plano estratégico e direcionado às questões específicas, o envolvimento da Bethel com a Redding é grande e amplo, tocando quase todos os aspectos da vida civil. Está fundamentada não na linguagem do ativismo, mas na celebração do amor de Deus e deste lugar em que vivem e das pessoas daquele lugar. Essa falta de estrutura na assistência da Bethel à sua cidade sugere uma lição de construção de comunidades. Parece de pensar demais e se joga de coração e alma para atender as necessidades das pessoas. Quando o Redding Civic Auditorium estava falindo, a Bethel ajudou a montar uma ONG chamada Advance Redding para o seu gerenciamento. Quando o departamento de polícia ia demitir 4 oficiais, Bethel levantou dinheiro para manter os policiais. Depois do incêndio Carr, destruiu mais de 1.000 casas. No verão passado, Bethel doou $1.000 em dinheiro para todas as famílias, membros da igreja ou não, que perderam uma casa. A Bethel também conectou o Redding com o mundo. Bethel, que tem uma equipe global de resposta a desastres e um coletivo de música cristã com alcance internacional, ajudou a persuadir a United Airlines a iniciar um voo diário
sem escala entre Los Angeles e Redding no último mês. A Escola Bethel de Ministério Sobrenatural, a líder nacional em atrair estudantes estrangeiros, ajudou a internacionalizar a cidade. A Bethel inspira a servir com duas grandes mensagens. Primeiro, inspira que, através de Deus, os indivíduos podem triunfar sobre os desafios e experimentar milagres. Segundo, a igreja celebra constantemente Redding e destaca a oportunidade de participar de projetos comunitários. Bethel, essa é uma citação. Bethel encoraja todos a serem responsáveis pela área para viver sua fé em uma maneira que é sentida, diz a prefeita Julie Winter, que estava no nosso primeiro culto. Ela se levantou e todos batemos palma a ela. Bethel diz que Deus é por você. E se Deus é por você, quem pode ser contra você? Acho que Jesus disse isso. Eu vou ter que trabalhar na teologia da prefeita. Então, por que começar um novo negócio? Por que não ser voluntário para se tornar essa cidade incrível? Porque, no meu caso, correr para a administração? Continua falando sobre nossos fundadores. Aqui diz, Bethel também é controverso. Alguns cristãos reclamam que a Bethel se desvia muito do cristianismo tradicional e fazem coisas estranhas, como curas e túneis de fogo. Amei. Túneis de fogo. A noção de que a Bethel é... aqui está. Com Redding, o crescimento da Bethel aumentou e as suas preocupações com o público sobre a igreja tomar domínio da cidade. Mas na cidade, muitos veem a Bethel como enviada do céu. Sua teologia pode ser um pouco estranha, mas onde estaria a cidade sem ela? Normalmente, quando o telefone toca... Quando o meu telefone toca, alguém quer alguma coisa, diz o chefe de polícia, Roger Moore. Mas quando eles ligam, é sempre para perguntar se nós precisamos de alguma coisa. Eles nunca me pediram nada. Continua falando sobre o prédio que estavam construindo e termina com isso. Sempre tive ótimas ideias, está citando alguém. Sempre tive ótimas ideias, mas só foi quando entrei nesse ambiente que eles me perguntaram o que eu ia fazer a respeito. Essa comunidade é um lugar onde pode realizar os sonhos ao longo da vida. E termina assim, em Redding, como é no céu. Olha. Isso aí. Em Caxias do Sul, como é no céu. Isso aí. Você precisa, vamos ficar de pé? Nós precisamos entender que a comunidade que nós servimos é a comunidade que Deus serve. Então não é uma coisa distinta da outra. Aonde você está, você precisa manifestar o céu, manifestar a essência de Deus, manifestar quem Ele é. Você viu o relato que ele diz que quando o delegado de polícia, as pessoas ligam sempre para pedir alguma coisa. Quando a igreja liga, é para pedir se eles precisam de alguma coisa. Nós iremos viver esse tempo. Nós vamos viver sim, nós vamos entender que nós não estamos aqui simplesmente para dar uma carreira, que é bom sim, mas nós estamos aqui para destruir tudo que é artimanha do diabo e fazer o reino dele conhecido aqui em Caxias do Sul. Para encerrar, para você não se perder, coloca só as indicações de livros ali a respeito desse assunto. Gente, esse assunto é muito rico, e eu quero deixar, esse livro é extraordinário, tem pleito social do Antigo Testamento, pode passar. O Renascimento dos Sete Montes, muito bom também. Próximo, O Deus do Arco-Íris. Rapaz, esse livro, meu Deus, mexe com a tua cabeça. Outro, O Poder para Transformar o Mundo, muito bom também, do pastor Bill Johnson. Outro, Eclésia, bom demais. Mais um, Faça a Diferença. Acho que terminou, tem mais um. Discipulando Nações. Se você quiser, me chama no WhatsApp lá e eu passo para você esses livros. Nós precisamos ter essa cultura de ler, porque quando você lê, você aprende, a tua mente abre, você para de ficar assim, vai, as pessoas dizem faz, e você diz faz, mas quando você lê, as pessoas dizem faz, e você diz, deixa eu ver se eu tenho que fazer mesmo. Dentro de tudo isso que eu falei nessa noite, eu quero que você de verdade entenda a grande comissão que Deus deu para a igreja. Não foi simplesmente para nós sermos uma comunidade evangélica, mas sim para discipular nações. Nós nascemos para manifestar Jesus em todas as áreas.
Em qualquer área que você estiver, você tem autoridade para manifestar Jesus. Qualquer área, qualquer lugar, é ali mesmo que Jesus quer ser apresentado para muita gente. Feche os teus olhos. Pai, eu te agradeço, porque Tu és aquele que revela coisas ao nosso coração que talvez nós não tínhamos percebido ainda. Nós como igreja, nós queremos de verdade manifestar a Tua essência, ser como Tu é, viver as realidades da nova criação. Mas nós temos uma missão. Essa missão não se trata de nós, se trata da Tua obra, a obra redentora da cruz. Nós fomos redimidos para redimir. Nós somos embaixadores do Teu reino, nós representamos quem Tu é aqui nessa terra. Que os olhos espirituais dos meus irmãos sejam abertos hoje, se estavam fechados. Que as realidades do reino sejam palpáveis na vida de cada um. Que eles percebam o quão é poderoso ser Jesus em todas as esferas da sociedade. Que de fato nós entendamos o que é ser igreja relevante. Ser igreja relevante é muito mais do que ter um bom lugar para congregar, é muito mais de ter um bom som para congregar, mas ser uma igreja relevante é manifestar a essência do Criador aonde nós chegamos, exercer o domínio, a influência, a autoridade, o governo, multiplicar, encher a terra com o conhecimento do Santo. E que nessa noite a revelação do Espírito Santo nos incomode e nós possamos realmente perceber o que temos, o que somos e o que devemos fazer para o louvor da Tua glória. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Cante essa parte dessa canção mesmo. Traz a vida. Você recebeu alguma coisa essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar, vamos para o Verbo News. Rapidinho. Já Olá, vai ser igreja. liberado. Fique atento às notícias do nosso Verbo News. A nossa super quinta do mês de setembro está com o tema Uma Igreja Relevante. Venha cultuar a Deus no meio da sua semana também. Nós te esperamos às 20 horas. Será uma grande bênção. Nos dias 8, 15 e 22 de setembro acontece o curso de noivos. O valor da inscrição é R$20 e o curso acontece no Espaço Fé, às 20 horas. O material didático será um e-book. Para mais informações, você pode passar na central no final do culto.
No dia 11 de setembro, nós teremos o Dia da Mulher Empreendedora. Ele acontece das 9 da manhã às 17 horas. Teremos exposições de artesanatos, roupas femininas, biscoitos caseiros, produtos de beleza e muito mais. Venha prestigiar essa feira e comprar com preços especiais e incentivar as mulheres que empreendem aqui na igreja. Também no dia 11 de setembro acontece o culto de casais com o tema A Cultura do Casamento e será ministrado pelos pastores Rafael e Daniela Vargas. O culto acontece às 19h30. Mande esse post nas redes sociais para os seus amigos também. E no dia 20 de setembro nós temos o culto especial Verbo Tchê. A partir das 16h30 nós teremos atividades culturais com mateada, apresentações artísticas e churrasco. O culto campeiro começa às 19 horas. E no dia 21 de setembro, às 20 horas, tem mais um culto das femininas. E no dia 25 de setembro, acontece a integração dos novos membros. Você que é novo aqui na igreja e quer conhecer um pouquinho mais do Ministério Verbo da Vida e estar em comunhão com seus irmãos, venha até a igreja às 14h30. Esse momento de comunhão acontece aqui do lado da igreja, no Complexo Social e Ministerial. Não esqueça, 25 de setembro, às 14h30. Não perca! Se você está assistindo a este Verbo News no domingo à noite, não vá embora sem passar na nossa cantina missionária. Tenham todos uma ótima semana na prática da palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Domingo tem ceia? Domingo tem ceia. Venha domingo, vai ser bom demais. Ceia do Senhor. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Levanta uma de suas mãos. Vai chegar um presentinho. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Seja abraçado aí. Fique com a mão erguida aí para o pessoal te identificar, os diáconos te identificar. Bem-vindo à família da fé. Volte sempre. Você vai ser bem acolhida aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Fomos agraciados com a Tua palavra, Senhor. E nós te bendizemos o Teu nome, Senhor. Somos gratos, Senhor, e rendemos graças a Ti, meu Deus, por dessa semana, Senhor. Abençoados, meu Deus, praticando, Senhor, as verdades ditas nessa noite, Senhor. Somos gratos, meu Deus, por dia de amanhã, meu Deus, e por todos os eventos, meu Deus, que vão acontecer aqui nessa igreja, meu Deus, meu Pai. Que muitas vidas, meu Deus, possam ser alcançadas, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Até domingo.